José não estava sendo punido. Ele estava sendo preparado. Mas ninguém contou isso para ele quando foi jogado dentro de um poço, abandonado pelos próprios irmãos, olhando para o céu e ouvindo apenas o silêncio. José era jovem. Tinha sonhos grandes demais para a sua idade. Sonhos que pareciam promessas de Deus. Seu pai o amava, mas seus irmãos o odiavam. Não porque José fosse mau, mas porque o favor que ele carregava despertava inveja. Às vezes o problema não é o sonho, é quem escuta ele. Um dia, longe do pai, longe da proteção, José foi cercado. Sem explicações longas, sem chance de defesa. Os irmãos o jogaram em um poço vazio, escuro, frio, silencioso. E ali, pela primeira vez, José deve ter pensado: Deus, era isso? Nenhuma resposta, nenhuma voz, nenhum sinal. Só o silêncio e a espera. José não morreu no poço, mas foi vendido como mercadoria. De filho amado a escravo, levado para uma terra estranha, com uma língua diferente, sem família, sem promessas visíveis. Mesmo assim, José continuou fiel. Ele não deixou o coração endurecer. Não deixou a dor definir quem ele era. Porque caráter não depende do lugar onde você está. Depende de quem você decide ser. José prosperou. Mas a injustiça chegou. Acusado de algo que não fez, ele foi lançado na prisão. E agora, o fundo parecia mais fundo. Ele fez tudo certo, e mesmo assim foi esquecido. Dias viraram meses, meses viraram anos, e o céu continuava em silêncio. Talvez esse seja o momento em que você também esteja agora. Quando parece que Deus parou de falar, mas a vida continua exigindo fé. José ajudou pessoas na prisão, interpretou sonhos, serviu com excelência, mas foi esquecido. E essa é uma das maiores dores humanas: fazer o bem e não ser lembrado. Mas o que José não sabia é que Deus nunca esquece. O tempo de Deus não é atraso, é preparo. Um dia um sonho perturbou o faraó. Ninguém conseguiu explicar. E então, José foi lembrado. Da prisão direto ao palácio, sem transição, sem aviso. O mesmo homem esquecido agora estava diante do poder. E Deus fez em um dia o que anos de espera não conseguiram explicar. José interpretou o sonho, trouxe direção, trouxe sabedoria e foi exaltado. José saiu do poço, passou pela escravidão, sobreviveu à prisão e chegou ao palácio. Não porque buscou vingança, mas porque escolheu fidelidade. Não porque entendeu o processo, mas porque confiou mesmo sem entender. O poço não era o fim. A prisão não era castigo. Era o caminho. Talvez hoje você esteja no poço, ou vivendo uma prisão silenciosa, ou esperando uma promessa que parece atrasada. Mas e se o que você chama de atraso for preparo? E se Deus estiver trabalhando justamente no silêncio? A história de José nos lembra de uma coisa: Deus não desperdiça processos. E quando chega a hora, ninguém consegue impedir. Se essa história falou com você, talvez seja porque Deus ainda está escrevendo a sua.